Boa Olá, noite. boa noite. Tudo Tá me bem, ouvindo Jane? tudo? Tá me Tudo. ouvindo bem? Que eu tô no fone. Sim, dá para ouvir sim. Então, boa noite a todos. Boa noite à audiência da Laís, né? A minha audiência que vai vir, aqueles que vão assistir. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre a auriculoterapia. Convidei uma amiga querida, né, a Laís, para participar aqui comigo, que é uma referência para mim de auriculoterapia, né, além das práticas que ela vai falar para vocês que ela exerce aí dentro da profissão dela. Então, se você quiser se apresentar. Bom, boa noite, obrigada aí. Fiquei lisonjeada com o convite. Que a gente volte a trabalhar logo juntas aí, né, Jane? Bom, eu sou Laís, formada em nutrição e educação física. Atualmente eu trabalho no SUS, né, em UBS, como profissional de educação física e atendendo particular, tanto a parte de nutrição quanto educação física. E aí eu cresci com a acupuntura, com essa parte mais homeopatia, sempre me interessei muito por isso e teve a oportunidade aí de fazer o curso de aurículo, fiz o curso de aurículo tem uns 3 anos. E esse ano decidi embarcar também na acupuntura, né? Abre bastante o horizonte e algo que eu acredito muito, né? E aí também agora estou aí nessa pós de acupuntura. E, Pode terminar. não, e aí acho que a gente pode conversar um pouquinho sobre isso, né? Acho que hoje é algo que está sendo muito procurado, porque a gente vem aí de uma parte de saúde médico-centrada, né? Então, a queixa e conduta. E a gente dificilmente olha o paciente como um ser, né? Algo maior, ele inteiro. A gente fala da integralidade, né? Então, a gente sempre fala muito dessa queixa-conduta. E isso é outra coisa também que me chamou muita atenção nas práticas integrativas, que até o nome já diz, né? Que aí abre um pouco esse leque de possibilidades e de cuidados, né? E é interessante porque, assim, as práticas integrativas, ela na verdade, já existe há muito tempo, né? Ela já era praticada fora da rede pública, mas era um serviço que era visado terapeuticamente de uma forma mais eletiva, né? Então as pessoas viam as práticas integrativas como uma forma mais elitizada. E quando consegue, né, colocar dentro das... são mais de 29, se eu não me engano, práticas integrativas que estão dentro do SUS. Né? Então, quando consegue trazer esses recursos terapêuticos que são tradicionais, que seguem uma linha tradicional dentro daquele conhecimento, mas que para auxiliar, né, nessas doenças que já existem e também para fazer com uma prevenção, porque que é isso que a gente precisa sempre pautar dentro da saúde, que a saúde ela é preventiva, ela precisa aprender a ser preventiva, porque nós ficamos sempre na queixa-conduta, nós ficamos doentes, vamos no médico, né? Ou até fazemos, às vezes, algumas as crenças, né? Então é melhor não ir, porque se vai aparecer mais coisas, né? Então a gente fica sempre nessas sensações, né? Dessas queixas e a gente não se previne. E, na verdade, até essa pandemia trouxe para a gente essa importância dessa prevenção, do quanto estarmos bem saudáveis, né, o quanto manter a mente sã, o corpo sã, faz a diferença para a gente realmente seguir, né, com a nossa vida, com o nosso caminho. Então, as práticas integrativas, ela traz esse olhar, né, comecei a falar, eu peço desculpa, esqueci de me apresentar para a audiência da Laís. Então, eu sou a Jane, eu sou psicóloga também da rede pública, né, no atendimento ao SUS, afastada atualmente por problemas de saúde, pós-Covid, sequela de Covid, e atuo também como psicóloga, psicoterapeuta de práticas integrativas.
também como a Laís, sempre gostei bastante, sempre pratiquei na minha vida a acupuntura, a auriculoterapia, sempre passei, sempre busquei para os meus complementos da minha saúde. E brinco com as colegas que são, né, as que já passaram comigo, que já eram auriculoterapia, sempre ficava no pé, eu encaminhava os pacientes. É uma arte que eu gosto, que eu sempre pratiquei para mim, então eu acredito nessa prática e sempre orientei. E aí, nessa pandemia, houve a oportunidade de fazer o curso, uma forma também de resgatar, né, a minha saúde mental aqui em casa. E comecei a fazer, comecei a praticar na família, né, com os amigos. Esse foi o movimento para que chegue até os pacientes e essa técnica, né? Então, quero dar boa noite novamente, bastante pessoas entraram, fico feliz, né, pela audiência, por vocês estarem aqui. E aí a Laís vai explicar um pouquinho do que é a auriculoterapia. A maioria das pessoas conhece, outras pessoas não conhecem. Então, para vocês entenderem um pouco do que é esse tratamento dessa prática integrativa, que nós realizamos tanto em rede particular, como dentro do ambiente da saúde pública. Bom, a auriculoterapia, né, ela vem aí da medicina tradicional chinesa, que é muito antiga, né, muitos e muitos anos aí, junto com a acupuntura, né, então a auriculoterapia, ela faz parte da acupuntura. Diferente um pouquinho da acupuntura, ela é um microsistema, porque ela é num pedaço específico, né, do nosso corpo, não é um macrosistema igual a acupuntura, que a gente trabalha todas as regiões do corpo, né? A aurícula, ela é a acupuntura auricular, né? Que aí faz parte da nossa orelha, que é essa parte que a gente trabalha na aurícula. E diferente da acupuntura, a gente usa diversos outros materiais. Na acupuntura a gente também usa, né? O stipper, a agulha, o laser, e aí na aurícula a gente também consegue usar. E como que a gente trabalha isso, né? O nosso corpo, ele, né, por ele passam diversas linhas que a gente não consegue enxergar. E estudar isso é muito difícil, né? Às vezes as pessoas não entendem um pouco, até pela questão, nossa, é só furar e é um valor tão caro. Mas é porque estudar isso é difícil, né? A gente sai um pouco da fisiologia, da medicina comum que a gente tem aqui no Ocidente e vai para a medicina chinesa. E são coisas muito diferentes. A gente brinca que a gente apaga um pouco a fisiologia para aprender tudo de novo, né? Então, no nosso corpo passam diversas linhas energéticas, que a gente chama, e essas linhas energéticas é que vão regendo nossos órgãos e vísceras e pele e as doenças que a gente vai tendo com o tempo por esse desequilíbrio energético, né? E aí, como que a gente faz para não ter esse desequilíbrio energético? O que a gente falou um pouquinho da prevenção é um dos maiores fatores. Então, a gente precisa ter uma alimentação saudável, né? Se a gente pensar aí um pouco como é a alimentação do Ocidente, como que é a alimentação do Oriente, né? O que nós aqui comemos e o que as pessoas lá na China comem, no Japão, né? Por exemplo, é muito diferente. Né? Alimentos muito mais naturais, muito mais raízes. E aqui a gente consome coisas muito mais industrializadas, né? Passa por uma indústria, por uma máquina para a gente consumir. Então, isso é uma das coisas que também vai tirando a nossa energia. A falta de atividade física também pode desregular essas energias. Então, a gente fala muito da atividade física também para prevenção, né? E depois para o tratamento, junto com a nutrição. E essa parte da saúde mental, né? Então, hoje, muitos desequilíbrios também têm a ver com isso. Mas é também como a gente mantém uma saúde mental nos dias de hoje. É isso que a gente também tem que pensar muito, né? E buscando atividades aí que a gente consiga e controlando que não tem esse desequilíbrio energético que a gente fala. E aí, a acupuntura, ela vem para ajudar nesse desequilíbrio,
a aurículo faz parte da acupuntura. Então, junto com isso, a gente consegue, junto com essas 3 vertentes, a gente consegue trabalhar muito a aurículo, né? Então, cada parte da nossa orelha, a gente fala que é um ponto. Então, pode ser um órgão, pode ser uma víscera, pode ser uma emoção, né? E essas linhas, né, esses meridianos vão passando na orelha também. Então, a gente consegue trabalhar esse desequilíbrio, reequilibrar o corpo com esses pontos da aurículo, né? Como? Com semente, com agulha, com o laser, né? Que aí depois você pode falar até mais um pouquinho, você já está com mais experiência que eu. Então, a gente tem usado muito, eu, né, principalmente depois do curso, uso até a aurículo, em algumas situações só a aurículo, mas a gente tem usado muito com outras práticas, né? E até com outros tratamentos, né? Com outras vertentes aí da saúde. Então, como nutricionista, não consigo fazer só a acupuntura. Então, eu uso aurículo dentro do meu protocolo, né? É uma pessoa que tem uma compulsão alimentar, como que eu faço, né? Depois dessa anamnese, que pontos que eu vou usar para me ajudar nesse protocolo? É alguém que tem uma compulsão por doce, né? Tem órgãos, quando a gente tem uma preferência alimentar muito intensa, é porque algum órgão ali precisa ser trabalhado. Então, o azedo, o doce, o amargo. E dentro dessa anamnese que a gente faz, né, a gente vai pontuando que pontos a gente vai escolher e por quê, né? O tratamento ele tem que fazer sentido tanto para o profissional, mas para o paciente também, né? Por que eu estou escolhendo aquele ponto? Eu acho que isso tem que ficar também muito bem explicado para ele, né? O que a gente entende, o que ali estudando, a gente está vendo que o paciente está precisando, tá? Então, a gente tem usado muito com dor, né? E aí, o que a gente fala, às vezes, da queixa-conduta é isso, o paciente vai com uma dor nas costas, e aí a gente vai lá e, então tá bom, é esse pontinho da coluna que vai resolver, né? Muitas vezes não, é além, né? O paciente está passando por uma situação mais intensa, com muita preocupação. Então, tem outros pontos que a gente também consegue aliviar. E muitas vezes vai aliviar por mais tempo do que só aquele ponto da coluna, né? Então, por isso que a gente sempre fala de ter essa anamnese. Por isso que é importante ter a anamnese, né? Ter esse processo mais longo. E também é interessante que assim, a gente entra em outros campos, né? Com as práticas integrativas, quando você se torna, no meu caso, eu se torno um psicoterapeuta, né? No seu caso, você se torna terapeuta de práticas integrativas. Você pode abarcar outras linhas, né? Você abarca outros movimentos. Então, eu fui por conta da psicologia, para tentar trazer as doenças mentais, né, as dificuldades mentais, mas eu vi o quanto, na verdade, isso influencia num todo. Então eu falei, não, eu vou ter que me aprofundar mais também nos outros aspectos dos outros adoecimentos. É uma questão bem interessante, né, que você estava falando, e eu lembrei, eu explico que a orelha, esses pontinhos, né, esses meridianos que passa, é no formato de um feto, né, então aqui embaixo, como se fosse a cabeça e vai subindo, né, no formato de um feto, porque eles ficam assim, nossa, mas tem tudo aqui na orelha, todos os órgãos, né, tudo dentro da orelha. Eu falei, são todos pontinhos que interligam. E dentro da medicina tradicional chinesa, que é a linha da aurículo que ela aí segue, eu também estudo, né, alguns pontos estão relacionados com algumas sensações. Então, quando eu falo doeu aqui, doeu, o que é isso? É o órgão do coração. Nossa, coitado do meu coração. Mas não é só o coração, né? Então, aí eu explico que, na verdade, é muito além disso. Então, o quanto isso foi importante, né? Algo que eu sempre gostei, e aí eu pratiquei para mim, comecei a aprofundar nessa prática com as pessoas mais próximas. E por conta do meu tratamento, como eu gosto dessa prática integrativa, eu faço, eu falei que eu ainda vou chamar, né, que ela é bem ocupada, mas vou chamar ainda a minha enfermeira Débora, que faz o tratamento de ozonoterapia em mim, e o laser. E aí, através dela, conheço também o laser, que também pode ser feito tanto
na auricular, quanto na acupuntura, né? Que aí ao invés de ter agulha ou semente, é o laser. E eu faço o sistêmico. Então, eu faço o laser sistêmico, que pega na radial, aqui na lateral, que chama ILIB, que é uma técnica também para ajudar no sistema imunológico no geral e para combater os radicais livres do organismo. Então, eu faço esse conjunto. Então, dentro dos atendimentos, acabo fazendo a prática da psicologia, faço junto com a aurículo, faço também o ELIB. Então, esse é o processo que eu faço dentro dos atendimentos, que é o diferencial que faz com que a gente entenda que esse paciente é um todo, né, Laís? A gente sabe que a Organização Mundial da Saúde já estabeleceu que para ter saúde, a gente é biopsico, sócio e espiritual. Então, a gente é um todo. Então, se a gente parte para esse todo, a gente precisa entender que é o conjunto que vai fazer a diferença. É esse conjunto que vai fazer a diferença para todos. A diferença de partir desse princípio, desse todo, né, de gerar esse movimento. E a auriculoterapia é uma dessas práticas. Né? É uma que a gente fala que é um complemento, não substitui, mas ela é muito significativa, como as outras também. O quanto as pessoas estão aprendendo e estão vendo, e a gente que tem a prática dentro das unidades básicas de saúde, a gente sabe que é viável, que é possível, que existe a melhora, não só dentro da OBS, como no tratamento particular, né, nos atendimentos. A queixa, né, fez a anamnese, a paciente trouxe uma queixa, ela está 2, 3 meses, ela não tem dor nas costas. Como que tá essa semana? Não, tô bem. Não. Aí nós pontuamos, porque a pessoa não percebe. Porque, assim, muitas vezes a pessoa não percebe que ela melhora com a auriculoterapia. Porque eles querem também, que eu falo que a gente quer mágica, né? A gente quer plim-plim-plim na cabeça e quer resolver a situação no imediata, né? Então eu falo assim, você viu o quanto você reparou na sua dor, você reparou como é que você está sentindo? Então, a reanamnese que a gente faz com que a pessoa perceba, nossa, eu não tô tendo dor, né? Não tô sofrendo mais. Diminuiu isso, eu melhorei o sono, né? Então, que é o que eu falo, o processo, ele é importante, né? O tratamento, ele é eficaz, ele contribui muito, só que precisa sempre estar complementar com os outros. É esse conjunto que vai fazer sempre a diferença. Um não exclui o outro tratamento. Isso que a gente sempre explica, né? É mais um artifício que a gente tem dentro da saúde, né? Que não é invasivo, então a gente consegue usar, por exemplo, em criança e ser muito bem aceito, né? Diferente da acupuntura, que a gente trabalha com agulha. E aí é mais difícil, às vezes em algumas deficiências, que também as pessoas ficam mais agitadas com a agulha. Gente que tem medo mesmo, né? Na pós, tem uma colega que tem muito medo da agulha. Então, alguns pontos que ela não consegue enxergar, a gente, a professora, né? Nós alunos, a gente até trabalha. Mas em outros momentos vai a aurículo, né? Que é um método aí muito menos invasivo. Então, a gente consegue abranger muito mais pessoas com auriculoterapia, né? Isso é muito importante, porque todas as idades a gente vai ter alguma questão aí para trabalhar, né? As crianças até aceitam eu faço na minha filha, as crianças perguntam, né, o que ela tem na orelha. Os adolescentes são mais difíceis, a minha sobrinha não quis muito, as sementes, por isso que eu acho que o laser é algo também bem bacana, né, que o laser, e ela prefere o laser, a tia faz assim, a Dinda, né, que eu sou madrinha, se você quiser pôr aqui no meu braço, eu deixo. Então, e é um tratamento, então são alternativas de tratamento. Boa noite, quem está entrando. A gente está falando sobre a auriculoterapia, da importância dessa prática integrativa. A Dejane já colocou o quanto ela se sente melhor, o quanto é significativo. E tem algumas dores que são imediatas, né? A gente acha que não faz efeito, mas tem alguns momentos que algumas dores, quando é feito, bem estudado, é imediato a dor, né? A dor acaba um alívio bem instantâneo. A gente tem uma situação, por exemplo, eu ainda não tenho essa prática, né? Mas é um pontinho na orelha que fura, né? E aí a pressão, quando está muito alterada,
você consegue regular essa pressão, né? Chama de sangria, né? Eu já estudei e fiquei atenta, né, a isso. Tem um ponto bem perto do ápice, né? E coisas que a gente vai tendo na prática aí, né? E aí, bom, voltando um pouco agora para essa experiência, né? A gente está falando e o pessoal escrevendo aí, os resultados são excelentes, né? Junto com outras situações, ou mesmo na pandemia, enquanto a gente não conseguia fazer tanta atividade, né? A alimentação acabou sendo uma fuga para muita gente. Então, vamos dizer que essas outras partes não estavam tão equilibradas, mas a gente conseguia fazer aurículo para tentar equilibrar, né? E foi muito bem aceito, as pessoas queriam muito, né? Essa parte da ansiedade ajuda demais. Eu parei de roer unha, tá? Enorme. E aí, com essas situações, né? Essa parte da compulsão mesmo, da busca por alimentos, a gente acaba colocando alguns pontinhos lá no trabalho, né? As meninas, entre a gente troca às vezes, faz nelas, então quando tá muito agitado, é muito engraçado, assim, quando as coisas estão ficando mais agitadas, cadê a Laís e a Mayara, né? A Mayara, a física que faz também, para pôr essas sementinhas. Então a procura foi maior, né? No pós-Covid a gente teve algumas situações aí também físicas, mas também muito emocionais, e os resultados são muito bons, né? Acho que posso falar pela minha família, que a gente tem feito bastante, tem dado muito certo, alguns pacientes também muito, né? De conseguir emagrecer, ajudar mesmo. Nossa, estou comendo muito menos doce, não vou buscar o doce durante o dia, não preciso comer mais o chocolate todos os dias. E a gente vê que isso é possível, né? Aquilo que eu expliquei, fazer sentido para as duas partes, e isso ajuda muito, né? Mas quando a gente vem buscar, depois a gente não quer mais parar, né? Os pacientes brincam um pouco, que aí começa, não, mas hoje eu tô melhor, nessa semana eu tô bem, mas vou colocar a aurículo, porque quero manter assim, muitas vezes, quando eles melhoram, né? A gente fala que é um tratamento, às vezes por um período, né? Não precisa ficar ali também pelo resto da vida. Às vezes é um período que precisa, e aí fica-se algumas semanas, né? Até a gente conseguir aqueles objetivos. Isso. Acho que o mínimo é 5 sessões, ainda assim, né? A gente fala de 10, na verdade, né? Mas com 5 você já consegue ver o resultado. E o quanto é essa coisa do imediatismo. Colocou a primeira vez, já quer, né? E já quer que dê resultado. E não é assim. Então tem que haver o estímulo, a pessoa tem que estimular. Por isso, a agulha não precisa, mas a semente precisa dar aquela estimulada. É importante manter as outras linhas, porque eu diminuo a vontade de comer doce, mas se eu não cuido da parte emocional, o que é que vai me influir? Por isso que a gente fala que é uma rede, né, uma interligação. É por isso que eu falo que é muito rico para mim esse trabalho multi. Eu entendo mesmo que o trabalho é em conjunto dentro dessa interdisciplinaridade, que todo mundo vai fazendo esse papel, e aí isso vai fazendo a diferença, né, para todos. Eu acho que é importante aí deixar registrado, né, para quem estiver assistindo, né, se alguém tiver alguma dúvida quiser colocar, a gente está aqui à disposição, mas eu gostaria de deixar registrado a importância desses tratamentos, que esses tratamentos existem há muito tempo dentro dos convênios, existe no particular e existe também na rede pública, geralmente é através da unidade básica de saúde ou através do centro de práticas naturais. Então, existem os centros específicos para isso e também existe dentro das unidades básicas de saúde. Então, você pode procurar a unidade básica de saúde da sua região, né, se informar com o seu médico, com o enfermeiro, que são a porta de acesso, né, dentro da unidade, ou também os centros de práticas naturais, que existe alguns, pelo menos aqui em São Paulo, existe algumas regiões que existe, né, esses centros específicos. A saúde ainda está, né, sendo num momento pandêmico, por mais que muitas pessoas ainda acreditem que acabou, né, mas ainda existe, então está se retomando, as coisas estão se entrando no eixo,
Então dá para ir em busca desses tratamentos que estão, né, Laís? Acho que a Laís está por dentro, né? Mais que eu, estão retornando essas práticas. A gente tem ali retomando, e aí depende um pouco do local que trabalha, né? Não são todos os locais que as pessoas têm esse curso, né? E aí é isso, junto também com o planejamento de médico e enfermeiro, a gente consegue acolher esses pacientes, né? E aí a gente acaba, em outras vertentes, junto com consultório, né? No meu caso, ou com algum personal, aí atendo por essa parte, né? No particular. E aí acho que você também pode falar aí um pouquinho como que você está trabalhando, né? Mas atualmente eu estou aí no consultório com a nutrição e com a auriculoterapia, e quando eu atendo paciente de personal, também acabo discutindo um pouco esses outros tratamentos além da atividade física para complementar, né, esse cuidado aí em saúde. Que faz esse conjunto. Eu também atuo, né, nesses segmentos, não tanto, né, os atendimentos estão um pouquinho mais online, mas é algo que eu viso, que eu busco, que é importante que as pessoas busquem. Até a gente tem com uma colega, né, a Eliane, que é uma outra terapeuta, que a gente está fazendo essa imersão, que é cuidando de mim, né, eu mereço cuidar de mim. Então, por conta desse momento, a gente priorizou os profissionais da saúde, né, em honra a tudo que todos passaram, eu passei, né, cada um passou dentro das suas possibilidades. Nós fizemos essa imersão, né, que estão aqui a gente está no meio desse processo, dessa imersão finalizando, e como foi muito rico, muito proveitoso, a gente vai abrir, né, essa imersão no próximo ano para qualquer pessoa. Então, qualquer pessoa que queira se olhar, que queira se cuidar com essa visão, né? Então, a gente vai fazer essas pontuações com a visão do um todo, onde o cuidado, ele é com todo, e a gente vai continuar. Então, a gente tem um grupo de WhatsApp que é silencioso, que a gente vai fazer algumas trocas, dar algumas dicas, e vai fazer essas imersões dentro do Zoom, né? Nos atendimentos online, individual ou em grupo, que isso vai fazendo esses movimentos para que as pessoas possam internalizar essa essência, que a essência é o todo, né? Que a gente trabalha o todo da pessoa, e que a gente pode trabalhar nesse âmbito e fazer essas redes, né? Que eu falei que são essas redes de apoio, que eu sou muito grata a essas redes que eu sempre trabalhei, na verdade, né? Mesmo na hemodiálise, eu sempre trabalhei com equipe multi, né, e na verdade a rede me trouxe um leque maior, né, uma abrangência maior e um aprendizado enorme, né, dessas não entrando, né, na profissão do outro, mas na verdade eu complemento e fazendo até uma ponte para que a pessoa vá e faça os acompanhamentos da forma correta. Então é importante a gente manter, né, esses acompanhamentos, essas práticas. Então, perder o medo, que na verdade a auriculoterapia e essas práticas integrativas, elas são eficazes, elas são importantes, e que tudo é contínuo, né? As pessoas precisam aprender que é a continuidade que faz a diferença, né? Não é simplesmente... Tem que continuar, né? Não é, fiz uma vez, ou, né, que nem eu falo da dieta, que a gente não faz uma dieta, né? A gente não faz dieta, que é o pontual, a gente tem que fazer uma reeducação, né? Como que é esse trabalho de saúde mental também, não é numa sessão que a gente vai conseguir resolver o mundo, né? Não é jogar bola uma vez por semana que a gente vai resolver. Então é isso, é esse cuidado continuado mesmo que a gente precisa ter com a nossa saúde. Isso, é fazer esse trabalho contínuo, né? E aí, quem tiver interesse, alguém tem alguma pergunta aqui na live, né? Então, eu vi que ninguém colocou nenhum comentário, né? Tô aqui olhando. Mas eu queria deixar aqui, né, para quem tiver interesse, tanto para a audiência da Laís, quanto para minha audiência, seguir a Laís, né? A audiência da Laís, se quiser me seguir. E quem que tiver interesse em
em fazer um trabalho, né, emocional, mais pontual, essa imersão mais pontual, eu vou estar trazendo aqui para a audiência das pessoas que estão aqui, me procurar no direct, né, me mandar uma mensagem no direct, que eu vou fazer, né, um atendimento VIP de direcionamento, né, para que a pessoa faça aí esse movimento. Então, quem me chamar lá, conversar, dizer qual é a necessidade que tem do seu autocuidado, né, me contar a sua história da importância do seu autocuidado, que entende o que precisa, onde precisa ter esse autocuidado. E aí vocês podem me chamar que a gente vai conversar, né, no direct para fazer esse movimento, né, desse autocuidado. Eu falo que todos juntos fazemos a diferença. Então, é esse trabalho em conjunto. Então, o quanto eu aqui precisei, né, e tive pessoas importantes, eu vou chorar, né, que eu sou chorona. Tive pessoas importantes nesse meu momento que ainda existe, que é a sequela pós-Covid de uma doença crônica, que é a doença de Crohn, e o quanto foi muito importante, né, uma mensagem, um afeto, né, naquele momento que você tá mais para baixo, a pessoa vem e fala, e aí, como é que você tá? Às vezes você não quer ficar falando muito, não, mas vamos lá, elas estão aqui, então, estamos juntas, né, então, a rede é vasta, eu acho que a gente precisa aproveitar as coisas boas que estão vindo com a mídia, né, são coisas que estão vindo para nos agregar, para nos unir. E muito interessante que eu sou facilitadora de constelação, né, familiar, e a Laís sabe, né, uma das técnicas que eu trabalho dentro da psicoterapia, dentro do atendimento, e a constelação ela era muito voltada para o pessoal, para o pontual, presencial, né, então tem com pessoas que representam, né, e aí quando você faz com os bonecos ou faz na rede, as pessoas sentem da mesma forma, as conexões, elas interagem, então às vezes as coisas daqui de casa têm a ver com o que está acontecendo com esse campo dessa pessoa, que eu vou fazer uma live depois só para isso. Então, quanto, na verdade, nós estamos interligados. Então, a rede, ela faz essa interligação para que a gente possa dar continuidade, né? Então, eu estou aqui, né, na audiência da Laís, na minha, naqueles que quiserem ter esse atendimento mais pontual, focado para fazer essa diferença, pode me chamar no direct que a gente está aqui para auxiliar, né? Eu vou dar esse atendimento para as pessoas, porque eu acho que isso é muito importante. Então, assim, busquem, né? Se cuidem, o tratar, o se cuidar, ele é um todo, né? Como a gente colocou, ele é o geral, ele faz esse acompanhamento multi. Fico feliz que isso, na verdade, está abrangendo, as pessoas estão entendendo. Às vezes, mas, Jane, eu fui lá na unidade, não tem, né? Me mandaram numa fila de espera. Bom, infelizmente existe fila de espera, as coisas acontecem, mas são essas filas que fazem com que as pessoas vejam, opa, eu preciso de mais profissionais para que atenda essas demandas, né? Então, o fato dos médicos encaminharem que faz com que as coisas aconteçam, né? Então, acho que aí esse é o movimento mesmo, de que a necessidade vem, as demandas existem. Eu falo que, sempre falo, principalmente na rede, né, da pública, eu para você sou uma, para mim você é muitos, então o cliente ali tem que ser ativo, então o que eu falo, não tem que ser paciente, né, porque se for paciente, o que o paciente faz? Ele fica na passividade, ele fica só esperando. Então as pessoas têm que aprender a ser cliente, a ser ativa dentro da sua saúde, né, da sua saúde num todo. Então esse eu acho que é um fundamento, né? A prática da aurículo, ela mostra isso, que a gente vai, explica, faz os pontinhos, né? A gente se concentra, mas você tem que fazer a prática, você tem que apertar, né? Você tem que fazer outras práticas também. Tá mais ansiosa, então já faz o acompanhamento psicológico, tá comendo demais, já tá fazendo acompanhamento com a nutricionista, já tá fazendo uma atividade física. Então a gente vai fazendo o complemento das situações para que aquilo
volte e a pessoa consiga se resgatar num todo e viver nessa prática num todo, viver a sua essência, né? É isso, acho que a gente precisa ter um olhar aí bem ampliado desse cuidado, né? Acredito muito e cada vez mais quero estudar e me aprofundar nessas práticas integrativas e aí na acupuntura, que é onde eu estou mais hoje, mas tem outras aí que eu estou estudando, a dança circular, por exemplo, né? E aí já fazendo aurículo. Bom, se tiver gente com vergonha de perguntar, mas depois quiser mandar no direct, é só escrever lá no Instagram. Estou atendendo também aí a nutrição, a educação física, né? Eu falo muito que essa pandemia isolou muitas pessoas, mas principalmente os idosos. E é um público que eu gosto muito de trabalhar, né? Tem facilidade, então a gente tem pensado aí muito nessa atividade física, junto com o aurículo, para eles em casa mesmo, né? No quintal de casa, numa praça, às vezes, de caminhar. Então, também tem voltado aí para esse personal sênior. E a aurículo, né, em si. Então, depois, se alguém tiver pergunta com relação à nutrição, atividade física e aurículo, também pode escrever, tá, gente? Atualmente eu tenho atendido em Itaquera, num consultório lá, particular, e aí é só procurar que a gente esclarece todas as dúvidas. Obrigada aí por assistirem, por estarem com a gente aí no período da noite, viu? Muito obrigada mesmo pelo convite, Jane, que a gente tenha outras lives aí, que esse tema é muito importante, né? Ah, sim, vamos fazer uma próxima da acupuntura, né? Acho que você entende da homeopatia, ver se a gente consegue também. Ah, você tem um profissional, né, que dá homeopatia, o seu Primo da minha primo, mãe. não é? Primo da minha Isso, mãe. se tiver interesse em falar, né? Porque eu acho que as pessoas precisam entender a importância desses acompanhamentos, dessas práticas. Né? Acho que isso vai fazendo com que a gente vá dando informação e as pessoas consigam fazer essas buscas. Né? Porque o importante é isso, dar informação e a pessoa vai atrás, vai se formar, vai fazer, e isso faz muita diferença. Gratidão a todos que vão passar por aqui, que vão assistir, que a live vai ficar gravada. Agradeço a todos pela presença, gratidão, Laís, né, pela troca, e quem tiver interesse, precisar, só entrar no direct da gente, quem quiser seguir a Laís, né, quem quiser me seguir, para a gente continuar aí esse movimento de autocuidado, né, eu mereço cuidar de mim, todos nós merecemos nos cuidar. Gratidão aí, gratidão. Obrigada, tchau, Boa gente. noite.